Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título Milênio, um tempo glorioso para a Terra. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será o reino milenial. Em segundo lugar, vamos falar sobre o governo de Jesus Cristo. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre aspectos relevantes do milênio. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1, o reino milenial. Descrição do reino milenar do Senhor Jesus Cristo. O milênio será o período literal de 1000 anos terrestre, em que Jesus Cristo governará a terra a partir da implementação de seu reino, com excelsa paz e justiça nunca experimentadas na história da humanidade. Será um reino com duração de 1000 anos, em que o Senhor Jesus será exaltado como o desejado de todas as nações do mundo e Salvador de Israel. Será a plena vigência do reino universal de Deus na terra. Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 6, diz assim: Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou-o, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tempo e local do reino milenar do Senhor Jesus Cristo. O reino milenar de Cristo terá seu início logo após a volta triunfal de Cristo com a sua igreja, depois de ter sido perpetrada a grande vitória da campanha militar do Armagedon, o julgamento das nações e a prisão de Satanás no abismo por 1000 anos. Cristo governará a terra com os santos, a partir da cidade de Jerusalém, que se tornará a capital mundial da terra. Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 ao 21, diz assim: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguia-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos,
carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos, congregados, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Portanto, aqui a descrição da batalha do Armagedon, onde o Senhor vai vencer a besta e o falso profeta e dar início ao seu reino milenar. Portanto, o milênio de Cristo vem após o Armagedon e o julgamento das nações. Em Isaías capítulo 2, versículos de número 1 ao 3, ele faz uma alusão direta a este reino. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Vamos passar agora a estudar quais são os propósitos do reino milenar do Senhor Jesus Cristo. E nós podemos colocar como primeiro propósito estabelecer o plano original do Éden quanto à governança da terra pelo homem. Deus criou o homem para que ele governasse de forma absoluta a terra, sendo a terra uma réplica do reino de Deus, e esta era a vontade do Senhor, que o homem governasse a terra. E isso nós podemos ler no livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículos 26 ao 31, que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Portanto, aqui está expresso a vontade do Senhor, que o homem governasse e dominasse a terra. Em segundo lugar, o homem pecou e desobedeceu então ao Senhor. Ele decaiu em desgraça espiritual e entregou a governança deste mundo a Satanás. Em Gênesis, capítulo de número 3, nós temos uma descrição completa da queda do homem, onde a serpente, no caso Satanás, induz Eva a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva
também induz o seu marido, Adão, a comer também deste fruto, e aí eles desobedecem ao Senhor e decaem em desgraça espiritual. E neste momento, então, Satanás passa a influenciar o mundo com a inclinação do homem para o pecado. Então o homem desobedece ao Senhor. E esta governança da terra fica comprometida por parte do homem. Ele é expulso do jardim do Éden, do paraíso. E sobre ele cai várias sentenças. E a mais consequente é a morte física e espiritual, isto é, o afastamento de Deus e, por consequência, o afastamento da vida eterna. Mas Jesus, ele veio a esta terra, a este mundo, para destruir as obras do diabo. E a primeira obra desfeita foi exatamente a da condenação eterna. O Senhor salva o homem da condenação eterna através da sua morte na cruz do Calvário. E assim o homem tem a possibilidade de se reconciliar com Deus. Primeira carta de João, capítulo de número 3, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 11 ao 21, temos, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 11 ao 21, diz a palavra do Senhor: E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e sim antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, portanto, Cristo veio para destruir as obras do diabo. E a primeira que ele destrói é exatamente essa que promoveu
a condenação eterna do homem, a morte, que no caso foi a desobediência de Adão e Eva. Então Cristo morre na cruz, ressuscita e nos dá a possibilidade de reconciliarmos com o Senhor. Está quebrada, desfeita a primeira obra do diabo. Mas nós temos que ainda considerar que as obras de Satanás ainda não foram totalmente desfeitas. Ele ainda promove uma forte influência no homem para pecar e indiretamente governa este mundo. Indiretamente governa este mundo e precisa ser destronado para que o homem volte a governar a terra, segundo o plano original de Deus para o Éden. E nós podemos ler na primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo 16, o seguinte: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Portanto, neste mundo há ainda uma influência de governança do pecado através de Satanás. Na primeira carta a João, também no capítulo 5, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículos 3 a 4, diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Portanto, aqui o apóstolo Paulo coloca Satanás como o Deus deste século, que cega o entendimento dos incrédulos para que eles não tenham na sua mente o evangelho da glória de Cristo. Portanto, há uma obra ainda a ser desfeita, destronar Satanás dessa governança indireta do mundo atual. Na primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Jesus voltará triunfalmente pela segunda vez para destronar Satanás do governo deste mundo e estabelecerá o seu reino milenial na condição de 100% homem e 100% Deus, restabelecendo então o governo pleno do homem na terra, pois nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. E assim a vontade de Deus será observada e todas as promessas do Senhor serão totalmente cumpridas. Portanto, o Senhor Jesus, quando voltar com a sua igreja, vai destronar Satanás, implementar o seu reino milenial e assim o plano original estabelecido lá no Éden será inaugurado com o reino milenial de Cristo com a sua igreja.
Portanto, nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. E Jó afirma exatamente isso no capítulo de número 42. Vamos agora para o livro de Jó, em seu capítulo de número 42, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isaías, capítulo de número 46, versículo 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor. Isaías, capítulo de número 46, versículos 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Portanto, não há quem impeça a realização da vontade de Deus. O plano original de Deus para o homem no Éden é que ele governasse, dominasse o mundo. Infelizmente, ele desobedeceu e perdeu esta primazia para Satanás. Satanás, então, montará o seu império satânico na terra. E o Senhor Jesus, então, volta para estabelecer a sua vontade primeira de que o mundo, este mundo que nós vivemos, deve ser governado pelo homem e não por Satanás. E nós teremos esta governança representada por Jesus, 100% Deus e 100% homem. O reino milenial de Cristo ainda não é um estado eterno. Terá parte terrena e espiritual. Sendo então o restabelecimento do plano original em que Deus criou o homem para que ele governasse de forma absoluta a terra, sendo esta a vontade do Senhor. E isso nós podemos ler de forma bem estabelecida no Salmo de número 2, que diz o seguinte: por que se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu templo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho.
porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Portanto, aqui a descrição do reinado do ungido de Deus no milênio. Então, primeiro propósito do reino milenar do Senhor Jesus Cristo é estabelecer o plano original do Éden, quanto à governança da terra pelo homem. Como segundo propósito, nós temos o cumprimento de todos os pactos e promessas de Deus para a nação de Israel. É no milênio que todos os pactos que não foram, no caso, consolidados, que não foram, no caso, executados, no milênio, o Senhor cumprirá todos estes pactos e promessas. Vejamos aqui os principais. Em primeiro lugar, a nação de Israel será restaurada e toda a terra será governada a partir de Jerusalém. Vamos então fazer uma leitura no livro de Jeremias, capítulo de número 33, versículos do 1 ao 11, que diz o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jeremias. Segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para defesa contra as trincheiras e a espada. Quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu as encha de cadáveres de homens, feridos por minha ira e meu furor, porquanto desta cidade escondi o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei a abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Purificá-lo-eis de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com quem pecaram e transgrediram contra mim. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, e a voz de noivo, e a de noiva, e a voz dos que cantam. Rendei graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. Portanto, aqui estará estabelecida ou cumprida esta promessa de paz, de prosperidade, onde a nação de Israel será toda restaurada e toda a terra será governada a partir de Jerusalém. Zacarias também faz uma menção direta desta condição. Zacarias capítulo 8, versículos 20 a 23, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor, e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos,
e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Outra promessa que será cumprida no milênio para a nação de Israel é que será construído o 4º templo em Jerusalém. E Israel será a nação sacerdotal para todas as nações. Então, aqui lembrando um pouco da história de Israel, o primeiro templo foi construído pelo rei Salomão. O segundo templo foi reconstruído por Zorobabel. O terceiro templo foi construído em concordância com o anticristo na grande tribulação, e que o anticristo irá destruir, e o 4º templo será reconstruído no milênio. E isso nós podemos contemplar, essa construção, em Isaías, capítulo de número 66, versículos do 18 ao 21. Contemplar a existência desse 4º templo na época do milênio. Diz assim a palavra do Senhor: porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para ajuntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Porei entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiram com arco, a Tubal e Javã, até as terras do mar, mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em liteiras e sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Portanto, aqui há uma alusão direta a esta adoração em Jerusalém, na construção do templo, que no livro de Ezequiel, que vai do capítulo 40 até o capítulo 46, versículo 24, descreve este templo do milênio, o 4º templo, que será construído em Jerusalém, e também onde os sacrifícios voltarão a acontecer, não como antes, mas como um memorial do sacrifício de Cristo, como a igreja de hoje faz, por exemplo, com a ceia do Senhor e também com o batismo. Então o templo será reconstruído, haverá sim uma liturgia de sacrifícios, porém esses sacrifícios serão simbólicos, apenas simbólicos, memoriais, contemplando então o sacrifício de Cristo, a salvação pela fé no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Outro ponto importante no milênio é que as fronteiras de Israel serão restabelecidas, segundo os limites prometidos pelo Senhor a Abraão, e até além destes limites que o Senhor determinou na época de Abraão. E no livro de Ezequiel, no capítulo 48, em toda a sua extensão, existe lá a descrição sucinta de todos os limites de fronteira de Israel no milênio, que será naturalmente as fronteiras originais prometidas a
Abraão a Israel. Isso então será o segundo propósito do reino milenar, ou seja, o cumprimento de todos os pactos e promessas de Deus para a nação de Israel que ainda não tiveram o seu cumprimento. E será exatamente no milênio, como no caso já mencionei, a restauração da nação de Israel, onde toda a terra será governada a partir de Jerusalém, a construção do quarto templo com os seus sacrifícios restabelecidos como memoriais apenas, não será no mesmo contexto lá do Antigo Testamento, e as fronteiras de Israel serão então alargadas, restabelecidas, segundo os limites prometidos pelo Senhor ao patriarca Abraão. Passamos agora a estudar o item número 2 da lição, que fala sobre o governo de Jesus Cristo. Os habitantes da terra no reino milenar de Cristo. Os israelitas e os gentios, que não se dobraram ao anticristo e sobreviveram ao período da grande tribulação, sobreviveram ao período da campanha militar do Armagedon e também ao período do julgamento das nações, na volta triunfal de Cristo, estes estarão revestidos de corpos naturais finitos e passarão então para o reino milenial de Cristo. O outro conjunto de habitantes da terra no reino milenar de Cristo será a igreja arrebatada, as duas testemunhas que pregaram o evangelho e também ressuscitaram, e os mártires da grande tribulação que também ressurgiram em corpos glorificados, que estes farão parte da primeira ressurreição. Estes estarão revestidos de corpos glorificados eternos. Portanto, os habitantes da terra no reino milenar de Cristo terão dois conjuntos. O primeiro, os israelitas e gentios, em corpos naturais e finitos, que passaram pela grande tribulação, pelo Armagedon e pelo julgamento das nações, e a igreja glorificada, com as duas testemunhas e os mártires da grande tribulação, estes com corpos glorificados. A morada dos santos no milênio. A Santa Bíblia ela não menciona onde os santos, ou seja, a igreja, se alocará no reino milenial de Cristo. Porém, nós cremos piamente que a igreja glorificada estará na Nova Jerusalém, a cidade santa, preparada por Cristo para a nossa morada, em um ponto da atmosfera terrestre, suspensa sem tocar a terra, pois a cidade é santa e pura e não pode tocar a terra decaída. Porém, a nova terra será o firme alicerce desta cidade. E nós cremos exatamente nesta condição, porque a palavra de Deus diz em João capítulo 14, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João capítulo 14, versículos 1 a 3, o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Em Hebreus, capítulo de número 11, carta aos Hebreus, o patriarca Abraão também acreditava nesta cidade celestial. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 11, versículos 8 ao 16. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé,
sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo, o manifesto está procurando uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teria oportunidade de voltar, mas agora aspira a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Vamos passar a ver agora sobre a organização social e política das nações no reino milenar. O reino milenar de Cristo é a última dispensação da humanidade no planeta Terra, onde as nações permanecerão organizadas em territórios com limites definidos, governados por Cristo e pela Igreja, segundo uma organização social, onde normalmente vão nascer pessoas, haverá casamentos, formação de famílias, trabalho produtivo nos mais variados segmentos da economia, indústrias, comércio, agricultura, ensinamentos nas escolas e faculdades, ou seja, uma vida normal terrestre, como no tempo da dispensação da graça, antes do arrebatamento, com uma grande diferença deste período do milênio para aquele período da graça. Ou seja, há uma diferença na relação entre as pessoas, onde prevalecerá a paz, a justiça, o falar de Deus e o falar com Deus. Isaías, capítulo de número 11, versículos 1 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Isaías 1 ao 9. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá a palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ainda em Isaías, capítulo de número 62, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor, para contemplar esta condição de paz, de justiça, do falar de Deus, ainda das nações organizadas na forma da existência de hoje. Diz assim: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado, aliás, é Isaías capítulo 62, versículos 1 e 2, por amor de Sião me não calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e serás chamadas por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Daniel, capítulo de número 7, versículo 13 e 14, também fala desta situação. Daniel, capítulo de número 7, versículos 13 e 14, diz assim a palavra do Senhor: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinham com as nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Portanto, aqui é a caracterização desta organização social e política no tempo do milênio, em nações, povos, do jeito que é hoje, com uma diferença, e que a relação entre as pessoas terá a prevalecência da paz, da justiça e do conhecimento de Deus. Em quarto lugar, vamos falar sobre a organização espiritual no reino milenar de Cristo.
A igreja do Senhor Jesus, juntamente com Cristo, regerá o mundo segundo as leis de Deus, com mão forte. Apocalipse, capítulo de número 2, versículos 26 e 27. Fala exatamente dessa regência da igreja com mão forte no tempo do milênio. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse, capítulo de número 2, versículos 26 e 27. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Haverá pecado no milênio, porém ele ficará contido no coração do homem, ou seja, o homem terá vergonha de pecar. Por quê? Pois existirá uma atmosfera espiritual do milênio favorável a não pecar. Por quê? Porque Satanás estará preso num abismo, sem induzir o homem à consecução do pecado. Haverá a presença visível do Senhor Jesus, governando a terra com poder, e a prova contundente da igreja glorificada, que passou do pecado e da morte para a vida eterna. E isto demonstrará aos habitantes do milênio e seus descendentes, em corpos naturais, que a base da salvação é Cristo. Então, a partir desta atmosfera favorável, o pecado ele não vai ser manifestado no milênio, ou seja, ficará contido no coração do homem. Mas quando Satanás for solto, aí o pecado no milênio dos homens, em sua natureza adâmica, será manifestado. Por quê? Porque estes homens estão em corpos naturais. E em corpos naturais eles têm uma natureza adâmica. Satanás então vai se manifestar, vai convencer milhares a ficar contra Cristo, e aí sim o pecado é manifestado. Isaías, capítulo de número 26, versículos 9 ao 10, diz o seguinte. Isaías, capítulo de número 26, versículos 9 e 10, diz o seguinte: Com minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão, ou seja, no milênio, ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. E isso está também registrado em Apocalipse 27, 9, essa condição de que haverá esse pecado, quando diz assim: quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos. E a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Vamos agora para o item 3 da lição, que fala sobre os aspectos relevantes do milênio. As características do milênio, consoantes a vários aspectos espirituais, morais e naturais, serão: primeira característica do reino milenial de Cristo: haverá justiça plena e absoluta na terra. A justiça de Deus será o parâmetro de convivência entre os homens, e por isso o Senhor aplicará a sua justiça. E isso nós podemos ler em Isaías, no capítulo de número 11, versículos 1 ao 5. Já fizemos uma leitura em outro ponto da lição, mas vamos repetir, que diz assim. Vamos ler só o versículo 5, Isaías 11, 5. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Portanto, o Senhor, então, promoverá a justiça plena e absoluta na terra neste período. Como segunda característica, haverá o pleno conhecimento do Senhor e da sua palavra. Cristo estará pessoalmente presente na governança do mundo, e por isso haverá uma maior facilidade de compreender os seus ensinamentos e conhecê-lo plenamente. Então, por exemplo, em Isaías capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte, a palavra do Senhor: Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, e à casa de Deus de Jacó,
para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ainda em Isaías, capítulo de número 11, versículo 9, diz assim: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Não haverá maldições na terra. Em terceiro lugar, a terra no tempo do reino milenial de Cristo não terá maldições, pois Cristo retirará da terra todas as suas maldições. E isso nós podemos ler no livro de Zacarias, no capítulo de número 14, versículos 9 a 11, que diz o seguinte: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba, a Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até aos lagares do rei. Habitarão nela, e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Em quarto lugar, não haverá doenças na terra. Não existirá doenças de nenhuma ordem no reino milenar de Cristo. E isso nós podemos ler em Isaías, em seu capítulo de número 33. Isaías, capítulo de número 33. Versículos que vai do 22 até o 24. Diz assim a palavra do Senhor: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Agora as tuas enxárcias estão frouxas, não podem ter firme o mastro, nem estender a vela. Então se repartirá a presa de abundantes despojos, até os coxos participarão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Ainda Isaías 35, 3 ao 6, diz assim a palavra do Senhor: fortalecer as mãos frouxas e firmar os joelhos vacilantes. Dizer aos desalentos de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Haverá longevidade como quinta característica, ou seja, longa vida dos homens, segurança e prosperidade. A terra, na época do milênio, produzirá em abundância. Os homens terão longa vida, como no princípio do Gênesis. Praticamente não haverá morte, e a terra estará segura com o Senhor. Isaías, capítulo de número 65, versículos 19 ao 24, diz o seguinte: e exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morreu aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clame, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Sexto lugar, haverá a paz entre os homens na terra. A paz entre os homens reinará. E isso nós podemos ler em Miqueias, capítulo de número 4, versículo 3, que diz assim: ele julgará entre muitos povos, e corrigirá nações poderosas,
e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Como sétima característica do reino milenial de Cristo, haverá uma restauração ecológica da terra, ou seja, a terra devastada pelos flagelos da grande tribulação e da campanha militar do Armagedon será restaurada em toda a sua extensão ecológica. E isso nós podemos ler em Isaías, capítulo de número 35, versículos 1 e 2. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecer as mãos frouxas e firmar os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentos de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Nós podemos ler também em Ezequiel 47, 8, 10. Também essa restauração ecológica da terra, que diz assim, 47, 8, 10. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a eles se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. E por último, última característica do reino milenial é que a salvação será pela fé no sacrifício de Jesus na cruz. Portanto, ainda no reino milenial haverá a porta da graça estará aberta para a salvação, mas esta salvação só se dará pela fé no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Portanto, a base da salvação continua a mesma. Depois de 1000 anos do governo de Cristo, Satanás será solto do abismo e convencerá muitas nações a se rebelarem contra Cristo, e milhares seguirão a Satanás, demonstrando quão corrupto é o coração do homem, pois mesmo em um ambiente propício, no tempo do milênio, para a comunhão e adoração a Deus, pecarão e se levantarão contra Cristo. Porém, o Senhor Jesus faz cair fogo do céu, que os consome totalmente, e serão jogados no Hades, e o diabo será jogado no lago de enxofre e fogo, juntando-se ao anticristo e ao falso profeta. Apocalipse, capítulo de número 20, versículos 7 a 9, diz assim: quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Concluindo a nossa aula de hoje, o reino milenar de Jesus Cristo aqui na terra será estabelecido como tempo de refrigério, tempo de paz, de justiça, de prosperidade. Porém, ainda existirá por vir um estado eterno na linda cidade espiritual da Nova Jerusalém, com os novos céus e nova terra, tempo de vida eterna e abundante, pelos séculos dos séculos. Amém. A glória é de Deus. Uma bênção muito especial
do Senhor Jesus para você. Amor a Cristo. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.